Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós hoje e sempre. Nós estamos aqui mais uma vez nesse tempo de culto, tempo de adoração ao Senhor, não em nosso nome, não para nossa honra, não para nossa glória, mas para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós continuamos dentro da nossa série temática Fake News. E hoje eu gostaria de saudar vocês com um texto bíblico que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 8, nos versículos 31 e 32. É um texto bíblico muito conhecido, especialmente o versículo de número 32 é muitas vezes tirado fora do contexto, e nós queremos olhar para esse texto e perceber o que ele está dizendo. João, capítulo 8, versículo 31 e 32 diz o seguinte: Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, quando nós falamos sobre fake news, nós estamos querendo apontar não para as falsidades ou para os equívocos teológicos de outros grupos ou outras religiões. Nós estamos querendo falar sobre conhecermos a verdade e andarmos no caminho do Senhor. Jesus Cristo falava para os judeus que se eles caminhassem com ele, se eles fossem discipulados por Jesus e permanecessem assim na palavra, eles conheceriam a verdade e a verdade os libertaria. Nesse contexto, não se trata de uma verdade subjetiva ou de uma verdade ideológica. Trata-se da verdade que está acima de qualquer outra verdade. Trata-se da verdade de que Jesus é o Verbo encarnado, aquele que nasceu, viveu, cresceu e morreu para que nós hoje pudéssemos ter vida. Jesus Cristo é próprio Deus que veio a essa terra e o seu sacrifício é único e suficiente para sermos considerados filhos de Deus. É por isso que o mesmo João, ao abrir o seu evangelho, diz: a todos aqueles que creram em seu nome, ele deu a oportunidade de serem chamados filhos de Deus. Às vezes nós somos levados pelo senso comum a acreditar em muitas coisas que nos parecem lógicas e que nos parecem bonitas. Mas a nossa intenção é aprender a verdade. E a verdade, segundo o que nós acabamos de ler, é a própria palavra de Deus, que está dentro da Escritura Sagrada. E somente através da Escritura Sagrada nós podemos chegar a essa verdade. Uma verdade que às vezes vai fazer com que a lógica pareça ilógica, mas uma verdade que vai fazer com que os nossos corações se inflamem do amor de Deus e se inflamem da justiça de Deus. Uma verdade que só há sentido quando é guiada pelo Espírito Santo. Por isso que nesse tempo de culto nós possamos abrir espaço para o Espírito Santo habitar em nossa vida e guiar as nossas vidas. Que nós possamos ser levados por Ele à verdade. A verdade do Evangelho e a verdade dos ensinamentos de Cristo. Que nós possamos, hoje e sempre, nos prostrar diante da verdade e sermos livres quando nos encontramos com a Palavra de Deus e vivemos segundo ela, segundo os seus ensinamentos, segundo as suas instruções para as nossas vidas. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de sermos libertos da escravidão do pecado. Quando conhecemos a Tua verdade, Senhor, quando conhecemos a Tua palavra, quando somos envolvidos por Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne e habita entre nós. O Verbo que hoje, através do Espírito Santo, mora em nossos corações. Obrigado, Pai, porque o Senhor não escolheu templos humanos, mas escolheu os nossos corações para ser o Teu templo. Nós te louvamos, ó Pai, pela Tua orientação e te louvamos, Deus, porque o Senhor se revelou através da Sua palavra e através da vida de Jesus, para conhecermos a única verdade objetiva que existe. Tu és aquele que nos ama, aquele que nos criou, e Tu enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, para que nós possamos ter esse livre acesso a Ti. Dá-nos certeza da salvação e dá-nos certeza de estarmos entregues a Ti.
tudo a Ti entregamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós possamos ter um bom tempo de culto. Fui salvo, liberto, fui tirado da escuridão. Grandioso pra sempre, fui transformado quando teu amor chegou. Desde a eternidade vieste até nós, Jesus, Filho de Deus, teu amor chegou. Desde a eternidade vieste até nós, Jesus, Filho de Deus. Viveu, morreu e levantaste com poder. O caminho abriu para o mundo outra vez. Aleluia, por quem tu és. Fui salvo, liberto, fui tirado da escuridão. Grandioso pra sempre, fui transformado quando teu amor chegou. Desde a eternidade vieste até nós, Jesus, Filho de Deus, teu amor chegou. Desde a eternidade vieste até nós, Jesus, Filho de Deus. Viveu, morreu e levantaste com poder. O caminho abriu para o mundo outra vez. Aleluia, por quem tu és. 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 Aleluia. Viveu, morreu e levantaste com poder. O caminho abriu para o mundo outra vez. Aleluia, por quem tu és. Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sejam conosco neste momento. Amém. Nós temos trabalhado nos cultos, nas mensagens, o tema fake news. Algumas afirmações que parecem muito verdadeiras, mas que estudando a palavra de Deus nós percebemos que não são verdadeiras, mas são fake. E uma dessas afirmações é: pessoas boas vão para o céu. É verdade ou não é verdade? A princípio parece muito verdadeiro, parece muito que sim. Mas para falarmos a respeito desse assunto é importante a gente saber o que é ser uma pessoa boa. Talvez você vai pensar que uma pessoa boa é uma pessoa honesta, trabalhadora, uma pessoa que age com amor,
uns outros, é misericordiosa, ela é uma pessoa verdadeira, confiável. E a gente diz que essa é uma pessoa boa. Uma outra coisa também que é importante é nós avaliarmos que quando a gente julga as pessoas dizendo que uma pessoa é boa ou que não é boa, normalmente nós usamos como parâmetro a nossa própria vida. Então assim nós podemos olhar para uma pessoa e dizer: essa pessoa é muito má, porque nós nos julgamos melhores, e aí nós vamos dizer que nós somos bons, comparados talvez com um traficante, uma prostituta, um assassino. Mas somos pessoas ruins se comparado, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, que dedicou toda a sua vida em ajudar os pobres. Normalmente nós usamos a nós mesmos como parâmetro. E eu trago como uma palavra para nos ajudar nessa reflexão o texto que encontramos em Marcos capítulo 10, do versículo 17 até o 31. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E, na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Esse texto ele fala bem claro a respeito de um homem que vai a Jesus querendo saber o que fazer para herdar a vida eterna, e na lição que Jesus dá a este homem, Jesus pede para ele vender tudo o que tinha e passar a seguir Jesus. O texto fala muito sobre finanças, como nós enxergamos as riquezas e o quanto confiamos na riqueza, na nossa riqueza ou em Deus. Mas eu quero mostrar um outro lado desse texto. O homem que chega a Jesus fazendo uma pergunta, ele chega chamando Jesus de bom mestre. O que faço para herdar a vida eterna? E Jesus devolve uma pergunta: por que tu me chamas de bom? Só há um que é bom. E esse que é bom é Deus. E Jesus diz: você conhece os mandamentos. E esse homem diz que ele cumpria os mandamentos.
Ele era um homem que talvez aos nossos olhos poderíamos dizer um homem muito bom. Ele não mente, ele não engana, ele não rouba, ele não cobiça, ele cuida bem dos seus pais, da sua família. Ele é um homem bom. Mas ainda assim, ele pergunta para Jesus o que ele pode fazer para herdar a vida eterna. No Evangelho de João, no capítulo 3, nós encontramos a história de um homem muito importante, um líder dos religiosos da época de Jesus, um homem de bom testemunho também. E ele chega a Jesus e faz a mesma pergunta: o que eu faço para ver o reino de Deus? Ele era um homem bom, um homem religioso, um grande exemplo para os judeus, mas ainda assim ele não tinha convicção do reino de Deus. E tanto a um homem quanto ao outro, Jesus não diz para ele fazerem e cumprirem os mandamentos, serem homens bons. Jesus diz para eles confiarem em Deus, se entregarem a Deus, nascerem de novo, uma nova vida em que se entregam aos cuidados plenos de Deus, em total confiança. A confiança em Deus é que nos faz ver o reino de Deus, e isso é que a Bíblia ensina. Então, quando nós pensamos ou ouvimos a afirmação pessoas boas vão para o céu, a Bíblia não afirma isso. Jesus até foi acusado de andar só com pecadores, e nessa palavra que nós lemos, Jesus diz: há últimos que serão primeiros, ou seja, pessoas que talvez ninguém dê nada vão estar na frente, na entrada no reino dos céus. Não quer dizer que pessoas ruins vão para o céu, também como só por ser boas pessoas vão para o céu. O que nos leva ao céu é a confiança em Jesus, é o crer nele, é o reconhecer que eu não sou bom, que bom mesmo é só Jesus. Quando eu reconheço isso e eu percebo o tamanho dos meus pecados e me arrependo deles, então Jesus me concede a salvação. É assim que temos certeza que vamos para o céu, confiando em Jesus, reconhecendo os pecados de forma humilde, pedindo perdão. Isso quer dizer então que eu não preciso ser uma boa pessoa? A Bíblia também não diz isso. Pelo fato de Jesus ter nos dado salvação sem nos cobrar sermos bons, não quer dizer que eu tenha que ser ou possa ser uma pessoa ruim. A Bíblia nos ensina que a partir dessa vida com Jesus, no momento que eu reconheço que Ele é o meu Senhor, eu obedeço à vontade dEle, eu obedeço o querer dEle, e como um Deus bondoso que Ele é, Ele não vai pedir para eu fazer coisas ruins. A pessoa que realmente tem fé, a pessoa que realmente em humildade reconhece os seus pecados e clama perdão diante de Jesus, ela vai buscar fazer a vontade de Jesus. Ela vai se tornar uma pessoa melhor, sim. Mas o que nos leva ao céu é o crer em Jesus. Jesus veio para os seus, e todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você vai para o céu, não pelas coisas que você faz, mas porque você crê. Mas o fato de você crer em Jesus, você vai se empenhar de realizar a vontade de Jesus. Seja fiel e abençoado por Jesus. Amém. Eu quero convidar para um momento de oração. Senhor amado, nós agradecemos pela oportunidade de ouvir Tua Palavra. Tua Palavra que nos guia a toda a verdade, a Tua Palavra que nos traz clareza quanto ao Teu querer, quanto à nossa vida também. Há algumas verdades que a Tua Palavra diz que não é assim, algumas afirmações que muitos creem, mas que a Tua Palavra mostra algo diferente, e nós podemos conhecer isso.
podemos saber o que realmente é a verdade. E só o fato de sermos pessoas boas não nos leva ao céu. O que nos dá a certeza da vida eterna é o confiar em Ti, ó Pai, por meio de Jesus. É o reconhecer que Jesus deu a vida dele perfeita na cruz para salvar a mim, pecador. Obrigado por tudo que foi feito em meu favor, em nosso favor, Senhor. E hoje nós podemos nos alegrar, porque não é a partir daquilo que conseguimos ou não realizar de bom que o Senhor nos dá a salvação, mas porque Tu és misericordioso, gracioso e amoroso, nos dando a salvação por meio dos méritos de Jesus, da obra de Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a andarmos conforme o Teu querer, a ouvirmos somente a Tua palavra e a sermos guiados por ela. Assim, Senhor, é que oramos em nome de Jesus. Amém.
Convido você para receber a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Assim vos abençoe o Senhor Deus, que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz. Servi ao Senhor com alegria e com dedicação, porque Ele já te deu a salvação por meio de Cristo. Você pertence a Ele.